Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura de um único versículo. 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 15. Mas eu peço que a sua Bíblia fique aberta. Vou pedir para as crianças marcarem o texto bíblico. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Esse texto também vai ser projetado no telão. E diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmãos, o apóstolo Pedro está escrevendo para uma igreja que está em apuros. Ela está enfrentando pessoas que contrariam o evangelho e perseguem o evangelho. Pedro está escrevendo para uma igreja que enfrenta um mundo hostil, que hostiliza a igreja. A igreja do primeiro século estava sendo ridicularizada, hostilizada. Os estrangeiros, filósofos, eles ridicularizavam a igreja porque não acreditavam em um Deus que poderia morrer na cruz. Os judaizantes ridicularizavam a igreja porque eles acreditavam que Cristo era suficiente para tudo. Inclusive, eles não participavam de mais ritos do Antigo Testamento, porque Cristo satisfazia todos eles. E isso é verdade. A igreja estava enfrentando perseguição. Perseguição ideológica, por causa do estilo de vida do cristianismo, por causa da confissão e profissão de fé do cristianismo. A igreja estava e, no decorrer dos séculos, continuou a sofrer perseguição política. Tanto dos judaizantes em Jerusalém, como as igrejas no Império Romano, principalmente no período do livro que nós iniciamos o culto aqui com a leitura do livro das Revelações, Apocalipse, com a perseguição do imperador Domiciano, que prendeu a igreja, que colocou os crentes em arenas para serem devorados por feras, que fez com que eles perdessem os seus direitos à terra e as suas rotas comerciais e o direito de comercializar, tudo porque eles eram seguidores de Cristo. Esta ênfase fica clara em dois versículos que a gente não leu. Eu quero a sua atenção para eles, o versículo 13 e o 14 do mesmo capítulo, que diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. E aí vem o texto que nós lemos e eu vou ler de novo. Antes de ter medo, antes de ficar alarmado por causa da perseguição ou do sofrimento por causa da justiça de Cristo, antes de ficar amedrontado, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Uma igreja que sofre pressão é também a igreja de Cristo do nosso século, do nosso tempo. Uma igreja que sofre pressões ideológicas, por causa do estilo de vida cristão, dos valores e princípios bíblicos que defendemos, amamos e somos corrigidos a viver. Uma igreja que professa um único Senhor e que não permite que outros senhores dominem a sua vida. Eles vivem, como nós cantamos, só para o príncipe da paz. Então eles aprendem a negar a si mesmo, a negar os impulsos deste mundo, e eles passam a andar numa contracultura, porque é isso que o evangelho.
O evangelho é contracultural, porque ele não caminha na mesma direção que a cultura mundana caminha. O evangelho caminha em direção ao reino de Cristo. E os valores do reino de Cristo são diferentes. Por isso, aqueles que pertencem à igreja, e eu preparei este sermão esta noite por causa da recepção de novos membros. Hoje, nós vamos receber no culto, por profissão de fé, irmãos que serão recebidos nesta igreja. E como igreja, em primeiro lugar, não só eles, como nós também, devemos aprender que no nosso coração, Jesus Cristo é o único Senhor. Essa é a primeiro lugar. Anota aí, Pedro, primeiro lugar. No coração da igreja, Jesus é o único Senhor. Observe o versículo 15, como ele começa. Antes de ter medo, antes de sofrer perseguição, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Eu quero chamar a sua atenção para o verbo santificar. Essa palavra, ela é utilizada para um ritual do Antigo Testamento. Você santificar algo significava separar do uso comum. Você separava aquilo exclusivamente para o uso consagrado ao Senhor. O povo de Deus, já no livro de Levítico, aprende que no tabernáculo, a tenda onde Deus morava junto com o povo que morava em tendas no deserto, lá no tabernáculo, por Deus estar morando junto com eles, isso significa tabernáculo. Deus fez uma tenda e habitou entre nós. Deus mora com a gente. Tá certo? Ele mora com a gente. Deus, ao morar com o seu povo, a estar presente com este povo a quem ele separou, o seu povo, e a igreja representa esse povo, ele diz em Levítico: sede santos, porque eu sou santo. Agora observem que este verbo agora está sendo utilizado da nossa parte para com Cristo. Significa que Cristo precisa da nossa ajuda para ser santo? Não. É exatamente a raiz da palavra separar, que no seu coração, exclusivamente, dedicadamente, Cristo seja o único Senhor. O único Senhor. Que você separe em seu coração o senhorio de Cristo. Sabe o que isso significa? Significa que não há espaço para dois senhores. Na vida da igreja, não há espaço para o medo da perseguição por causa da justiça. Como diz o versículo 14, essa justiça é a justiça do próprio Senhor Jesus Cristo, que no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, diz, no capítulo 5, bem-aventurados quando forem perseguidos por causa da justiça, quando forem perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão bem-aventurados, porque também perseguiram os profetas que falaram de mim. Observa que Pedro vai utilizar essa expressão. Vocês serão bem-aventurados, então não tenham medo. Antes, separem no coração de vocês o senhorio de Cristo. O senhorio exclusivo de Cristo. Nós não somos bons em permitir que Cristo seja o Senhor do nosso coração. Nosso coração, muitas vezes, divide espaço com outros senhores. O dinheiro é um deles. Afinal de contas, a gente precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para a nossa manutenção, a gente precisa de dinheiro para as coisas básicas, a gente precisa de dinheiro para os nossos filhos. Nós precisamos de dinheiro para muita coisa. E a gente acha que, sem o dinheiro, nós estamos perdidos. E olha, irmãos, eu não quero de maneira nenhuma falar aqui com demagogia. Afinal de contas, eu uso dinheiro. Mas o grande problema é que isso nos confunde. E o nosso coração é facilmente seduzido para um outro Senhor. Por isso, no mesmo Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, Jesus diz: não podeis servir a dois senhores. Você vai desagradar um. Não podeis servir a Deus e a Mamon,
riquezas, dinheiro. Observa, irmãos, que é possível haver outros senhores. Este outro senhor pode ser desejos, vontades, nós mesmos. Sabe quando você pode ser o seu próprio senhor? Quando as suas vontades, o seu querer, a maneira como você vive a fé, tem que ser do seu jeito. No decorrer da história cristã, inclusive os fariseus eram muito bons nisso. Hoje nós aprendemos de manhã com o pastor Edson, eles criaram regras sobre a lei de Deus, regras que nem contavam na lei de Deus, nem faziam parte da lei de Deus, tudo isso para justificar o seu estilo de vida. Nós podemos estar criando ídolos no coração, porque são isso os falsos senhores. Quando Pedro diz, santificai, é que o meu coração está separado para o senhorio exclusivo de Cristo. O seu coração está separado para isso? Ou ele é um empecilho para o senhorio de Cristo na sua vida? Ou há outros senhores que têm espaço em nosso coração? Em segundo lugar, irmãos, é preciso estar preparado. O versículo de número 15 diz, estando sempre preparados. Estar preparado é mais do que estar alerta. Embora uma pessoa que está preparada, ela está atenta, ela está alerta. Mas estar preparado é estar apto, habilitado para uma determinada tarefa. Um atleta que está preparado para a modalidade esportiva que ele executa, é alguém que dedicou tempo, dedicou esforço e dedicou recursos para atingir metas, tempo, de velocidade, para competir em determinadas áreas. Você não coloca o pastor Arão para correr com a Usain Bolt. Eu sou veloz e eu tenho um vídeo que prova isso. Eu sou rápido. Depois a Paula pode compartilhar com a igreja, lá no grupo da igreja. É lindo. Se você não está no WhatsApp agora da igreja, no grupo, você vai ficar com vontade de estar. Eu corro na velocidade da luz. Tem até figurinha. Mas não seria justo colocar para correr com a Usain Bolt alguém que não está preparado. Vai ser ridículo, não vai fazer diferença. Alguém que está preparado é alguém que dedicou tempo, é alguém que se esforçou, que dedicou recursos que ele tinha para se preparar. Para uma causa específica. E aqui é dar resposta ao Evangelho. É saber defender a fé. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Você está preparado doutrinariamente? Porque é esse o contexto do texto bíblico. Você tem dedicado tempo para a palavra de Deus? Você tem se esforçado como Esdras, no Antigo Testamento, se esforçou, dedicando-se a buscar a lei de Deus, aprender da lei de Deus, praticar da lei de Deus? Você tem usado esforço para isso? Você tem dedicado recursos para o seu aprendizado bíblico? Veja bem, irmãos, nós empreendemos recursos para tantas coisas importantes, para os estudos dos nossos filhos, e é importante. Para nosso bem-estar físico, academia, é importante, não é barato. Academia não é barato. Né? Para uma prática esportiva como o beach tênis, descobri, não é barato. Não está errado. Mas tudo que a gente quer se dedicar, a gente empreende recursos. Você tem empreendido recursos para o seu desenvolvimento doutrinário, para estar preparado doutrinariamente para a vida, para o ministério.
Quando a gente fala de ministério, irmãos, eu preciso fazer uma observação. A palavra ministério, eu inclusive preguei sobre isso alguns domingos atrás, se eu não me engano, no domingo dia 23, que a Sara anotou, para a gente cumprir muito bem o mandato. O apóstolo Paulo fala isso, lá em 1 Timóteo, cumpra muito bem o seu mandato, o teu mandato. E é interessante, irmãos, que ministério é para o crente. Todo crente tem um ministério. Todo crente é chamado ministerialmente para servir a Cristo. Nós acabamos de ler em Apocalipse, no começo do culto, que Cristo fez um reino de sacerdotes. E hoje pela manhã, na escola dominical, nós aprendemos com o pastor Edson, o tio Nene, que eu não sou o sacerdote da igreja. Há uma comunidade sacerdotal, todo crente. Você é chamado para servir a Cristo. O grande problema é que as pessoas trocaram a palavra ministério por voluntariado. E elas tratam servir a Cristo na igreja como trabalho voluntário. Sabe qual que é o problema do trabalho voluntário na igreja? É que as pessoas fazem o que quer, quando quer e do jeito que quer. Ministério é ser servo de Cristo. É estar debaixo do seu senhorio. Ele é o único Senhor. E eu o sirvo como seu ministro. Meu coração está separado para que Cristo seja o único Senhor. Então eu vou me preparar para servi-lo. A minha pergunta, a pergunta que está no meu coração: eu estou preparado doutrinariamente para servi-lo biblicamente, no conhecimento da palavra? Talvez você esteja me ouvindo e falando: não, eu estou sendo negligente. Permita que o Senhor molde o seu coração essa noite e faça ele arder e queimar com o desejo, como os discípulos de Emaús tinham, de compreender que as escrituras que Jesus estava citando fazia com que mostrasse a obra de Cristo e a pessoa de Cristo. Por isso, eles o reconheceram o verdadeiro Cristo. Você está preparado? Há desejo no seu coração? Você tem dedicado tempo? Eu gosto da escola dominical, e a escola dominical tem sido uma ferramenta abençoadora na minha vida e na vida dos meus filhos, na vida das crianças, dos juvenis da igreja. Poucos dias atrás tive uma conversa com os juvenis sobre uma das últimas aulas. Eles estavam indignados porque o filho do pastor ganhou uma competição bíblica. E eles falaram que não vale, mas é porque ele presta atenção no sermão, anota tudo lá certinho. E a gente estava conversando sobre a aula, e eles foram falar das perguntas, e o Lucas da Bruna Paulino, o Lucas Paulino foi falar: não, perguntou essa pergunta, eu sabia e tal. E eu percebi, nossa, como eles estão aprendendo. Essa manhã na escola dominical, como foi bom aprender da palavra, sobre a lei de Deus, que se cumpre em Cristo, e que está aplicada para nós. Sem Cristo, a lei de Deus nos condena. Ela não pode te salvar, mas em Cristo a lei de Deus é perfeita. Em Cristo, a lei de Deus nos conduz à justiça dele. Como foi bom aprender. Eu quero fazer um convite para você ser aluno da escola bíblica dominical. Mas não é aluno barrela, não. Leva a revista para casa, lê, anota na revista, escreve na revista. Lê os textos bíblicos, dedica tempo para isso. Eu estou dando um exemplo da revista da escola dominical, porque alguém poderia falar: faça um curso de teologia. Você não precisa de um curso de teologia para estar preparado. O que você precisa é se dedicar na palavra, é estudar, é amá-la, é gastar recursos teus diante do seu aprendizado. Tem gente, irmãos, que compra joguinho para o celular, mas não tem o aplicativo da Bíblia nele. E se tem um aplicativo, ele trava, não tem coragem de pôr um aplicativo bom.
Tem gente que tem a Bíblia faltando página e diz, não faz falta. Tem gente que está usando óculos, igual eu, e a Bíblia dele ainda tem a letrinha pequena, e ele nem com óculos consegue ler, mas fala, não tem importância, eu presto atenção no pastor. A sua Bíblia é para você dedicar tempo, meditar nela, ela precisa ter teu cheiro, ela precisa ter suas marcas, tem que ter suor teu lá nas páginas da tua Bíblia, eles têm que ter tuas lágrimas ali, quando ela te confrontar. A tua Bíblia tem que ter mosquito, quando você matar, que você está lendo a Bíblia, matou o mosquito, ele caiu lá na página, você não viu. A sua Bíblia tem que ter as suas marcas, irmãos. Você está preparado, ou você acha que a gente pode pagar alguém para se preparar? Vamos pagar para o pastor, ele pode se preparar por nós. Terceiro e último lugar, o versículo 15. Versículo 15 diz, sejam preparados. Para quê? Para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A palavra responder que aparece aí é literalmente a palavra apologia. Apologia é fazer uma defesa. Aí você vai falar, pastor, mas a palavra de Deus não precisa ser defendida. Ela é poderosa em si. Ela não precisa da minha defesa. Vamos lembrar do contexto do texto que nós lemos? O contexto é de uma igreja que está sofrendo hostilização. Hostilização ideológica, e as pessoas da igreja estão sendo doutrinadas a abandonar a fé, a abandonar os princípios cristãos. Elas estão sendo contrariadas por filósofos gregos, e elas estão sendo contrariadas por judaizantes ligados a um rito do Antigo Testamento, onde Cristo não é o suficiente. E Pedro está dizendo para a igreja, esteja preparada para defender a sua fé. A fé que você crê, a fé que te alcançou, a fé que te salvou, que te redimiu, que te fez filho de Deus, que te fez servo dele e que te levará para a eternidade. Esteja pronto a defender com a sua vida, esteja preparado para fazer apologia, ou seja, responder de uma maneira que a fé seja adequadamente entendida por aqueles que perguntam da razão da nossa esperança. Qual tem sido a resposta de defesa da fé que nós temos dado a um grupo de pessoas que tem dito que a igreja não é mais necessária no nosso tempo? Que a igreja é desnecessária. Qual a resposta que você tem dado a essas pessoas? Ou você se junta a elas com a sua frieza espiritual, com a sua vontade de ficar em casa, com a sua apatia diante das necessidades e dos serviços cristãos? Coloquei um texto no boletim, que não é meu, inclusive quero recomendá-lo, a leitura, do pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana. Como matar sua igreja? É fácil. Lê e siga as regras. Eu poderia enumerar mais um monte delas, mas acho que só a que estão no boletim já é o suficiente. Meu irmão e minha irmã, você está preparado para dar respostas, para fazer apologia de um mundo hostil que diz que menino não é menino, e que menina pode ser menino, e que menino pode ser menina, e que ele pode fazer e tomar essas decisões já na infância? Você está preparado na sua fé para dar respostas bíblicas sobre a sua salvação, sobre o perdão dos pecados, sobre a obra de Cristo? Você está preparado para dar resposta apologética, uma defesa da fé, coerente com a obra de Cristo? Ou você se contenta que existem gente na internet que estejam fazendo isso por você? Na verdade, irmãos, e eu não quero de maneira nenhuma menosprezar o trabalho que é feito na internet, mas crente que não sabe dar a razão da sua esperança é facilmente convencido por outras esperanças. Fazer apologética é estar preparado doutrinariamente para responder por que eu creio. É estar preparado
para sofrer a hostilidade, porque eu creio. E quando eu sofro a hostilidade, saber que sou bem-aventurado. Saber que quando sou desprezado por causa do que eu creio na palavra, eu não preciso ficar amedrontado. Eu sou um bem-aventurado. Agora veja bem, essa defesa da fé não é feita com ódio. É preciso prestar atenção no texto. Lembra o versículo 14, o 13 e o 14? Que falam de uma perseguição, de uma hostilização por causa da justiça, por causa do evangelho. No versículo 16, Pedro vai nos recomendar a defender a razão da nossa esperança com mansidão, não é isso? Com mansidão e o que mais? E temor a Deus. Não é para responder com hostilidade. Não se defende o evangelho de um mundo hostil, sendo hostil como o mundo é. Se faz isso com mansidão. Jesus convida os seus seguidores. Jesus convida os seus seguidores. Mateus 11, vinde a mim. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito. E vocês então acharão descanso para a vossa alma. No nosso jugo e no jugo da religião do mundo, do pensamento mudando, o jugo é pesado, o jugo é hostil. Mas o jugo de Cristo é suave, porque Ele é manso. E a gente aprendeu que mansidão aqui não está ligado a um jeito passivo de se viver. Mansidão aqui, no texto das bem-aventuranças, e nem no texto de Mateus 11, onde ele convida, dizendo que ele é manso, e muito menos no texto de Pedro, que diz que nós devemos dar a resposta da nossa fé, defendendo a razão da nossa esperança, fazer apologia, defender a doutrina, defender por que cremos, como cremos. A palavra mansidão é a ideia de um animal que foi domado. E aí as crianças podem desenhar um cavalo, já fizeram isso, né? Um cavalo indomável. Sabe qual é o problema do Mustang quando ele é selvagem? Ele é lindo, mas ele é perigoso, mortal. Ele morde, ele dá coice, ele pula, ele bate as patas da frente. Ele não serve para o trabalho. Ele vive para si mesmo. Mas o corcel que é domado, ele serve. A expressão bíblica para manso é alguém que foi domado por Deus. A outra expressão é temor. Eu sou repetitivo, mas eu sei que tem gente que está frequentando a igreja há pouco tempo. E eu ensino aqui na igreja há 17 anos e 8 meses. Há 17 anos e 8 meses eu ensino, quase que todo mês eu falo a mesma coisa. Temor do Senhor. O que é temer a Deus? É ter medo de Deus porque Ele pode deixar de te abençoar? O que é temer a Deus? É ter medo de Deus porque Ele pode te mandar para o inferno? Temor a Deus é levar Deus a sério. É uma reverência tão santa e poderosa que eu levo a sério quem Deus é. Eu levo a sério os seus atributos, e a Bíblia fala dos atributos. Nós cantamos no primeiro cântico sobre os atributos de Cristo. Eu levo a sério a sua palavra, e o que a palavra de Deus diz, além de aquecer o meu coração, me confronta, me disciplina, mas também me transforma. Eu levo a sério a sua palavra, porque eu temo a Deus, e por temor a Deus, eu defendo aquilo que me alcançou. Eu estou preparado para dar resposta da minha esperança, da esperança que me alcançou. A igreja precisa aprender a defender a sua fé, a razão da sua esperança,
Mas ela precisa aprender a fazer isso, tendo o seu coração separado para um único Senhor. Porque todas as vezes que a igreja tentar defender a sua fé, e Cristo não for o único Senhor separado em seu coração, a igreja estará defendendo a religião, assim como os fariseus faziam. Tinham zelo, mas pela religiosidade. Cristo não era o Senhor deles. Todas as vezes que tentarmos fazer apologética, para defender aquilo que cremos, e Cristo não é o Senhor, e não estamos preparados, passaremos vergonha, seremos descredibilizados, e pior, muitos de nós serão convencidos ao erro, a abandonar a fé, porque não terão argumentos, e mais, serão convencidos de argumentos terrenos. Todas as vezes que tentarmos defender a fé, sem mansidão e sem temor a Deus, corremos o risco de ser tão hostil quanto ao mundo que nos hostiliza. Você está satisfeito com a sua vida na igreja? Não fique. Você fica com medo de pertencer à igreja? Há muitos que dizem, não preciso da igreja, porque eu posso viver a minha fé sozinho. Pertencer à igreja dá trabalho, irmãos. Pertencer à igreja vai fazer com que você conviva com outras pessoas da igreja, sirva a essas pessoas. Pessoas diferentes de você, mas que foram alcançadas por Cristo. Pessoas que você vai ter que edificar na vida delas. Faça parte da igreja de Cristo. Não tenha medo da hostilidade do mundo. Não tenha medo da perseguição. Não tenha medo do serviço. Separe no seu coração espaço para um único Senhor. Esteja preparado na palavra. E dê a resposta que este mundo precisa. De quem é manso. E de quem temeu ao Pai de maneira tão reverente. Que morreu na cruz em nosso lugar. O nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar?